Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. E hoje eu vou contar para vocês uma história um pouco diferente. É a história da independência do Brasil. E essa história começa exatamente assim. Há muito tempo atrás, as caravelas portuguesas começaram a aportar aqui nestas terras que os índios, que eram os primeiros habitantes desta terra, conheciam como Pindorama. E passado algum tempo, a família real portuguesa também veio e se aportou nesta mesma terra. Durante este período, este país, conhecido como Brasil, se tornou colônia de Portugal. E o que era isso? Significava que toda a riqueza produzida neste país ia lá para Portugal. Portanto, os portugueses exploraram bastante estas terras, levando as suas madeiras, o seu ouro, entre outras riquezas. No ano de 1800, o rei Dom João VI precisou retornar até Portugal por diversas questões que aconteciam lá na Europa. E para isso, ele nomeou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente aqui do Brasil. Dom Pedro ganhou então o título de príncipe e ficou conhecido como Dom Pedro I. Mas acontece que muitas coisas estavam acontecendo aqui por essas terras e o processo de independência já estava quase que sendo encaminhado. Mas o rei Dom João VI, lá de Portugal, sabendo dessas coisas e muito preocupado com o que poderia acontecer, acabou por enviar ao seu filho uma carta. E nesta carta ele dizia para Dom Pedro que ele deveria retornar para Portugal. Sim, o príncipe deveria deixar o Brasil. Acontece que Dom Pedro era muito popular aqui entre as pessoas do país. E ele também era casado com uma princesa. Sim, muitas pessoas não contam essa parte da história, mas ele era casado com uma princesa que veio da Áustria justamente para se casar com ele. A princesa Maria Leopoldina, que recebeu esse nome justamente por gostar muito das terras e do povo brasileiro. E ela era uma princesa muito instruída e que entendia muito bem da diplomacia e das questões políticas. Portanto, Dom Pedro sempre pedia conselhos para Maria Leopoldina, apesar de ter o seu próprio conselheiro, que era José Bonifácio. E nesse momento de decidir se ele ia ou não para Portugal, foi que toda a população se reuniu e resolveu fazer um grande manifesto, onde ele precisou falar à população e resolveu escrever a seguinte frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E no dia 9 de janeiro de 1822, que foi quando Dom Pedro falou essa frase, ficou conhecido como o famoso episódio O Dia do Fico. Sim, passado alguns meses e todo esse processo acontecendo, Dom Pedro precisou realizar uma viagem. E foi exatamente no meio dessa viagem que Maria Leopoldina entendeu que já estava chegando a hora de declarar a tão esperada independência. E foi então
que no dia 7 de setembro de 1822, durante esse percurso dessa viagem, Dom Pedro I resolveu desembainhar a famosa espada e dar aquele grito que mudaria a vida de todos nós. O famoso grito da independência ou morte! Bem, esta história pode ter muitas versões, mas isso não importa. O que importa é que quem conta um conto aumenta um ponto. E essa história de hoje entrou por esta porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Viva a independência do Brasil!